Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 23. Eu sou Rodrigo Bibo e Deus criou. Como a ciência explica? Opa, tudo bem? Eu sou Guilherme de Carvalho e eu quero dizer o seguinte: a ciência separa as coisas para ver como elas funcionam, a religião une as coisas para ver o que elas significam. Frase do rabino Jonathan Sacks, que faleceu há poucos dias. Olha aí, ô louco. Olá, gente, eu sou Roberto Covolan. Queria dizer o seguinte: você pode gostar muito de futebol, mas nem por isso você é obrigado a vestir a camisa de algum time, tá bom? Olha aí, gente, olha o time de elite aqui da BC2, hein? Time de elite da BC2 para falar um pouquinho sobre criação, evolução e fé cristã. Sim, meus amigos, minhas amigas, chegamos no tema que vocês tanto pedem nas redes sociais, nos directs, nos twitters, enfim, tudo quanto é postagem nesse diálogo de fé e ciência. As pessoas perguntam sobre criação, evolução e queda. E hoje nós vamos entrar neste assunto, obviamente que não esgotaremos, até porque em janeiro e fevereiro vem novidade por aí, a gente volta nesse assunto, mas este é aquele BTcast para você mandar aí pros seus amigos que gostam de uma boa conversa, pros seus amigos que gostam dessa relação ciência e fé. E hoje vou conversar aqui com o Roberto e com o Guilherme sobre isso. Fica ligado. Então, como eu falei na abertura do programa, geralmente, tanto nas postagens minhas, quanto nas postagens da BC2 e na do Guilherme, inclusive eu já vi também. A do Roberto não lembro. Roberto, você é um cara ativo nas redes sociais? Não, cara, como você mesmo disse, eu não existo nas redes sociais. Você não existe. Então tá bom. Então, mas essas redes sociais que eu já mencionei, geralmente, quase sempre, tem essa pergunta: tá, mas como é que é? Como assim, cristão que acredita, né, na teoria da evolução, como é que pode isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque assim, quando a gente pensa, né, acho que a primeira pergunta que eu poderia fazer então aqui pra mesa é: quando nós pensamos, né, na teoria da evolução, origem da vida, origem do ser humano, toda, né, o evolucionismo e por aí vai, essa coisa toda, como é que um cristão piedoso que quer dialogar com a ciência pode acreditar numa teoria dessa, se ao ler Gênesis nós parecemos ter um relato diferente? Eu sei que essa já é a pergunta das perguntas, mas eu sei que dá pra gente, a partir dessa pergunta, dá pra gente ir descascando várias camadas aí. Mas a primeira pergunta seria essa: como um cristão piedoso pode acreditar na teoria da evolução? É uma ótima pergunta. Bom, vamos lá, né? Eu diria o seguinte: o cristão piedoso não é obrigado a aceitar a teoria da evolução. Mas um cristão piedoso é obrigado a relacionar a sua fé com a realidade. E se a realidade desafia as suas compreensões do cristianismo, da palavra de Deus, ele precisa responder à realidade. Eu não penso certamente que a palavra de Deus está sujeita à autoridade da ciência, mas a nossa compreensão do cristianismo não é a palavra de Deus. Ela é a nossa compreensão do cristianismo. E ela deve estar submissa tanto à escritura quanto à realidade física e natural que a ciência mostra. Então eu acho que se o cristão chegar à conclusão de que há boas razões para considerar a narrativa evolutiva verdadeira, ele está sob a obrigação de não jogar essa informação fora. Porque, como diz Chesterton, Deus fez o homem para a realidade, e o que Deus ajuntou, ele não deve separar. Olha aí. Então, me ajuda aí, Roberto. Bibo, eu penso que uma coisa importante é a gente estabelecer certos discernimentos aqui, não é? Porque quando a gente trata dessa questão, frequentemente existe alguma confusão, alguma conflação de termos e de expressões. Então, uma coisa muito comum é que as pessoas tomem teoria da evolução por evolucionismo. Na verdade, você tem três coisas aí que precisaria separar: evolução, teoria da evolução e evolucionismo. Eita! Sim.
Porque supostamente a evolução seria o fato, né? O fato dado que estaria acontecendo. A teoria da evolução seria uma teoria científica que teria a intenção de explicar, descrever os mecanismos pelos quais a evolução se daria. Agora, evolucionismo não é uma teoria científica. Evolucionismo é uma visão de mundo. É uma extensão, na minha visão inadequada, imprópria, de ideia científica para um campo muito mais extenso, tentando dar uma cobertura explanatória de toda a realidade, não é? E da origem das coisas. Então, a gente faz muita questão de dizer e de separar essas coisas. Uma coisa é teoria de evolução, outra coisa é evolucionismo. Você pode aceitar a teoria da evolução e isso não o torna um evolucionista, entendeu? Alguém poderá dizer o seguinte: olha, você está inventando essas coisas aí só para não querer ser chamado evolucionista. Cara, não é isso. Esse tipo de discernimento já foi estabelecido lá no passado. Se você for olhar as coisas, por exemplo, de C.S. Lewis, há quase 80 anos atrás, ele fazia esse discernimento. E Guilherme pode me corrigir se eu estiver enganado, se colocava como aceitando a plausibilidade da evolução, a teoria da evolução ser verdadeira. Não é? Mas ele próprio fazia essa distinção. Então eu acho que essa é uma separação de cara que nós temos que fazer. Não é? Pode ser que alguém fique um pouco insatisfeito com isso. Então, como eu não sou biólogo, eu sou físico, eu vou dar um exemplo da física, posso? Claro, deve. Vem cá, olha só, pensa comigo. Seguinte, vocês devem se lembrar aí alguma coisa a respeito de física clássica, da mecânica newtoniana. Então, eu aceito a mecânica newtoniana, mas ao aceitar a mecânica newtoniana, na verdade eu sei que ela é válida, que ela funciona, eu sei os seus limites e tal, aceitar a mecânica newtoniana não faz de mim um mecanicista, digamos. Da mesma forma, aceitar a teoria da evolução como uma possibilidade não faz de mim um evolucionista, entendeu? Então essa discriminação, eu acho que ela é importante de ser feita. Entendi. Tá. Quando tu fala ali, Roberto, sobre a questão do evolucionismo ser uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo, acho que foi isso que você disse, né? Se eu prestei atenção direitinho aqui. E aí, e isso é um problema para um cristão piedoso, digamos, assumir essa cosmovisão. Por que é um problema? Cara, isso é um problema e, digamos assim, isso está muito na raiz, o debate entre fé e ciência, e na maneira, inclusive, como certos ateus veem a ciência e tentam justificar as suas posições, né? Eu não sei se você teve chance de ler, Bibo, mas recentemente eu mandei uma cartinha para a Sociedade Brasileira de Física. Chegou isso aí para você ou não? Não chegou, cara, não chegou. Não chegou. Não, tá bom, depois eu mando aí, quem sabe aí... Mas tá no site da ABC2. Não está, depois vamos fazer o seguinte, se for possível, aí na parte ali, documentação aqui desse nosso podcast, eu mando para você, quem sabe você coloca um link, e aí quem sabe os seus ouvintes também poderão acessar e ler essa cartinha. Beleza. Por que eu escrevi essa cartinha lá? Porque teve um programa no qual eles levaram um físico aí de renome, o Glaser, Marcelo Glaser, que ganhou um prêmio importante aí da Templeton, para falar sobre se existe possibilidade de conciliar religião e física, não é? E, bom, a maior parte dos físicos são mesmo ateus, né? Bom, estou dando uma resposta muito curta, mas enfim. Aí, uma pessoa, um físico do Rio, escreveu uma carta criticando muito a realização do programa. Só a realização, porque achava que não tinha, a Sociedade Brasileira de Física não tinha que se envolver com isso. Aí eu escrevi uma outra carta dizendo o contrário, que fazia todo o sentido do mundo que a Sociedade Brasileira de Física se preocupasse com isso. E por que eu fiz isso? E o que eu explico ali? Eu explico que, por exemplo, o fato de a ciência ser metodologicamente naturalista não implica que ela esteja assumindo, que cada um de nós tenhamos que assumir o naturalismo filosófico como uma visão de mundo para nós, entendeu? Ou seja, a discussão que eu apontava e a questão que eu apontava é entre a confusão que se faz entre naturalismo metodológico, que é o que faz parte da prática científica, com naturalismo metafísico, que é uma visão de mundo, é uma maneira de enxergar a realidade, entendeu? Então, isso a gente tem que separar aqui também,
entendeu? A teoria da evolução é uma tentativa de dar conta de uma quantidade enorme de dados que existe aí, e segundo os biólogos, é a melhor teoria que eles têm para dar conta desses dados. Não é? Segundo Dobzhansky, não é? Que era um cristão ortodoxo e um biólogo importante, nada faz sentido em biologia a não ser à luz da teoria da evolução. Então, é assim que eles veem, é assim que eles descrevem as coisas. Então, para o biólogo, é essa teoria que descreve a realidade, não é? Mas você extrapolar daí para uma visão de mundo e achar que isso é explanatório da realidade como um todo, e aí dizer o seguinte, que essa visão naturalista se basta para justificar, digamos, a existência como tal, bom, então não é? Quer dizer, aí a gente enxerga vários furos, né? Várias dificuldades. Ô Guilherme, tu citaste Chesterton ali da questão do cristão aceitar a realidade, né? Se eu entendi bem. E aí, a realidade, então, da ciência que nós temos agora, segundo o Covolan acabou de falar, bem, é a melhor explicação científica que nós temos para a questão biológica da origem do ser humano e de toda espécie, por assim dizer, é a evolução. É a teoria da evolução. Aí, a gente tem dois problemas, então, quem sabe, para resolver. A primeira é, como é que é Deus? Porque a teoria da evolução... Aí eu acho que eu entendi com essa fala do Roberto, porque dentro dessa filosofia científica, dessa filosofia da ciência naturalista, tem a questão que é o acaso, né? Mas então, um cristão piedoso não aceita isso, o acaso. Então, como é que a gente lida com... Então, a primeira questão é essa questão do acaso, que a teoria científica mais aceita para a origem da vida, ou para a origem do ser biológico, é a teoria da evolução, mas tem a questão, e a questão do acaso, a gente é fruto do acaso? E o outro problema que a gente tem, beleza, a realidade tá me dizendo isso, né? Os dados apontam para isso. Mas e a leitura de Gênesis? Eu acho que aqui a gente já cutuca em outro vespeiro. É verdade, a gente tem que responder uma questão de cada vez. São duas perigosas, né? Vamos lá então. Isso, boa. Eu acho que a gente tem que discutir uma questão de cada vez. As duas são quentes. Vamos por partes, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que, veja só, quando eu disse que a gente precisa dar atenção à realidade, eu não estou querendo dizer que a gente não deve ter uma postura de discernimento e crítica em relação a qualquer campo acadêmico, muito pelo contrário. Eu acho que isso deve ser feito mesmo. Essa mesma atitude que a gente vai ter com respeito a interpretações bíblicas, e a gente tem o livre exame e vai buscar a ajuda de Deus para ler a Bíblia, a gente também vai buscar a ajuda de Deus, os melhores meios para considerar evidência que vem da natureza, e aí a gente tem a ciência moderna. Eu acho que é importante a gente reconhecer, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão de método, a qualidade das nossas fontes e dos nossos meios para ler as fontes. Então, a gente aceita que, e essa é a visão cristã clássica, que o cânon surgiu por ação divina, a escritura é soprada por Deus, né, como o apóstolo Paulo diz. Então, a gente chama isso de livro da natureza, né, de livro da revelação, né? E na tradição tinha uma metáfora para descrever a relação desse livro com a natureza, que é a metáfora dos dois livros, né? Então, você tem o livro das palavras e o livro das obras. O livro das obras é a ordem criada, né? A ordem natural. Sempre se reconheceu que para a gente ler a ordem criada, a gente precisa do auxílio da revelação especial para ler o livro da natureza. Mas isso para entender a revelação de Deus na natureza. Então, os dois formam um organismo, Bibo, um organismo de revelação. Eu gosto dessa linguagem porque ela deixa claro que num organismo, órgãos têm funções diferentes, né? E o organismo da revelação é assim, a revelação na natureza funciona de uma forma e a revelação na escritura de outra forma. E as duas cooperam, tá? Agora, além disso, nós temos os nossos meios de ler a Bíblia e os nossos meios de ler a natureza. E os meios de ler a Bíblia foram desenvolvidos ou formalizados pela igreja ao longo do tempo, com empréstimos da retórica, da filosofia, e eventualmente surgiu teoria literária, e esses recursos foram surgindo e a gente foi incorporando numa leitura canônica da Bíblia. Agora, com a ciência não é diferente. A ciência moderna também foi construída aos poucos, a partir da nossa capacidade de reconhecer os processos naturais, e a gente tem um aparelho cognitivo que funciona, né? Tem gente que fala assim, não, minha fonte máxima de autoridade é a Bíblia. Às vezes a gente ouve o pessoal dizer isso, mas isso tem que ser qualificado, porque a pessoa que lê a Bíblia usa a língua portuguesa, usa o que ela aprendeu de gramática, usa os olhos, e ela não fica se perguntando sobre a autoridade teológica dos olhos. É o mesmo aparelho cognitivo. Olha aí. Entendeu? E a gente usa ele para ler a Bíblia. A gente usa ele também para
para pôr em movimento os métodos da ciência. Agora, veja só, a ciência também surgiu em parte por influência da religião, por influência do próprio cristianismo. Muitos vão dizer que se não fosse o catolicismo medieval e a reforma protestante, a gente não teria ciência moderna. De certo modo, a ciência moderna é filha do cristianismo, porque é uma visão de um universo que tem ordem, que tem racionalidade, tem propósito e tudo mais. Então eu acho que a gente não devia ser tão suspeitoso assim quando a gente tenta associar a nossa leitura da Bíblia e a nossa leitura da natureza através da ciência. Enfim, eu acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser colocado, né? Essa ideia dos 2 livros, né? São 2 livros. Mas eu estou levantando o que aqui? A questão da realidade, né? Eu acho que existe uma realidade acessível, que Deus é real, que a sua revelação é real e que a ordem natural também é real e que o método científico não é um modo da gente se enganar, é um modo da gente compreender a realidade que Deus criou. Então eu acho que é importante a gente ter uma atitude assim, realista, sabe? Nesse sentido, né? Mais até do que uma questão filosófica, mas de acreditar que existe uma realidade lá que pode ser alcançada. E por causa disso eu fiz aquela citação do Chesterton, né? Sim. Eu acho que essa mentalidade é importante. Tem cristãos que querem às vezes questionar a ciência porque percebem que tem coisas que os cientistas estão falando que às vezes nem é a ciência, é o cientista X ou Y. Tem coisas que eles estão falando que aparentemente não encaixa com a Bíblia, aí o sujeito fala assim, mas a ciência não mostra o que é realidade, a ciência são teorias. O problema dessa estratégia é que, eventualmente, vai aparecer algum estudante de teologia dizendo que as confissões de fé e a teologia cristã tradicional é só uma teoria também, entendeu? E aí a gente fica no mato sem cachorro, né? Então, relativizar a nossa capacidade de conhecer a realidade para salvar a Bíblia da ciência acaba tirando a Bíblia da panela e jogando no fogo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão, na minha opinião, realista. Se Deus se revelou, ele mantém os nossos capacidades cognitivas operantes o suficiente para a gente enxergar a revelação. E isso se aplica à Bíblia e se aplica à realidade como um todo. Gente, deixa eu tentar fazer uma pergunta aqui, os 2 podem responder, me ajudem porque realmente não é bem a minha área, tudo que eu aprendo sobre ciência e fé, eu aprendo com vocês gravando aqui, lendo uma coisa ou outra da ABC2, mas deixa eu tentar formular a pergunta. Vocês acreditam que esse negacionismo que existe hoje em dia, eu diria até por boa parte dos evangélicos, pensando até num cenário global, né? Boa parte dos evangélicos rejeita tanto o evolucionismo quanto a teoria da evolução, que na verdade na mentalidade evangélica é praticamente a mesma coisa. Vocês acreditam que essa rejeição de boa parte do movimento evangélico, do movimento cristão, por assim dizer, se dá por um sequestro de uma filosofia da ciência, por assim dizer, se dá porque algumas pessoas falam em nome da ciência e esses que falam têm o naturalismo, sabe? Tem essa coisa mecânica, onde não existe propósito na vida e meio que como eles falam em nome da ciência, e aí talvez alguns teólogos liberais se apropriam dessas falas e aí que a galera rejeita de verdade mesmo. O que tá por trás da minha pergunta? Porque uma vez estudando com o Marcelinho e com o Tiago sobre a vida e a fé de Darwin, o próprio Darwin não utilizava muito, não utilizou no começo o termo evolução, né? Ele utilizava o termo criação mesmo, nos seus primeiros manuscritos lá da sua teoria da evolução. E vários cristãos aceitaram a teoria de Darwin no seu tempo e tal, e só depois que foi tendo, parece que foi tendo uma ideologia, eu não vou conseguir falar essa palavra agora, mas uma ideologização, vocês entenderam, né? Quase falei certo. Sim. Sabe assim, virou um campo filosófico ali de discussão e a coisa foi mais do que uma ciência experimental e de coleta e análise de dados, né? Teve uma questão ideológica por trás e tal. Faz sentido a minha pergunta ou eu viajei muito longe? Esquece a minha pergunta. Não, faz sentido total. Eu vou deixar passar a bola para o Guilherme, que, enfim, acho que tem quase que uma espécie de acidente histórico por trás disso, não Guilherme? Tem. A questão do Bulldog de Darwin entrar e... Vai lá. Teve uma coisa que o Roberto fala muito nas palestras, e a gente tem tratado, Marcelo também, em algumas eu trouxe essa questão.
O que é a questão que eu vejo aí? E eu concordo com o Roberto. Existe um problema do nosso lado, da mentalidade evangélica, e existe um problema do outro lado, que é o acidente histórico, que o Roberto falou. A questão interna nossa que eu vejo é que a tradição evangélica mais popular aí, o mainstream evangelical, ele carece de uma doutrina da realidade. A doutrina da criação não é um instrumento para o evangélico se conectar com a realidade. Ela tem apenas uma função narrativa em boa parte do tempo. Ela ajuda a conectar as histórias bíblicas com a mensagem de Jesus, ela serve para isso. Mas ela não é usada pelo cristão evangélico para ele olhar a realidade do ponto de vista da ordem natural, dos processos naturais e do fenômeno humano, para compreender a ordem moral do mundo. Isso não é tão comum. Um dia um católico bem influente no Brasil, que eu não vou citar aqui, mas ele não é um teólogo, é um comunicador e, enfim, alguém ligado aí à área das mídias. Um dia ele, conversando no almoço, ele falou assim: rapaz, eu percebo sua postura é um pouco diferente, mas a minha impressão com os evangélicos é que eles têm um problema com a realidade. E isso me incomodou, porque eu realmente tinha há pouco tempo lido Chesterton, né? Tomás de Aquino. E um ponto do estudo do Chesterton sobre Tomás de Aquino é isso. É mostrar como o pensamento de Tomás era voltado para a realidade vista como boa, criada por Deus, refletindo o caráter de Deus, e como Tomás estava ocupado a amarrar o pensamento teológico e filosófico e o pensamento da igreja, amarrar esse pensamento à ordem da realidade. Então eu acho que o evangélico, ele não pensa muito sobre isso. Se você lembrar aí, fizer a anamnese aí da sua catequese, da sua formação, do seu discipulado na igreja, você vai ver que você aprendeu muito do discipulado sobre Jesus, sobre história bíblica, sobre vida cristã, sobre como perdoar os outros, sobre missões. Tem muitos assuntos que a gente aprende. Mas como relacionar a nossa fé com os diversos estratos da realidade, cara, isso é virtualmente ausente, a não ser nos últimos anos aí que começou a se falar de cosmovisão. Então tem um problema. Existe uma deficiência vitamínica no modo como o evangélico pensa evangelho e realidade. Tem um problema. Isso para mim é extremamente nítido. Isso, por um lado, entre os conservadores vai impedir o pessoal de olhar para a ciência de modo mais positivo. E entre evangélicos progressistas vai impedir o pessoal, por exemplo, de pensar sobre uma ordem moral natural, por exemplo, de pensar que existe uma ordem moral por trás da família, por exemplo, que estaria baseada na criação. Eles também não conseguem pensar. Isso eu acho que é coisa de evangélico, é problema nosso. Agora, é um assunto, é uma longa discussão isso, mas eu acho que tem a mesma fonte, sabe? Falta uma doutrina de criação que não tenha só uma função retórico-narrativa, mas que seja realmente um instrumento para a gente conectar. Do outro lado, é o ponto do Roberto. De repente ele prefere aí, né, Roberto, comentar essa questão do século XIX. Não, né? não é você, Guilherme. Fala aí do Huxley. Posso falar. É que isso, Biba, é que no século XIX surgiu uma narrativa de guerra de religião e ciência. Olha aí. Surgiu. E se tem um consenso nos estudos históricos, acadêmicos, sobre a relação de religião e ciência, é de que essa narrativa emergiu ali para meados do século XIX, ela começou a crescer, e ela tinha, entre outras motivações, uma delas era o crescimento de uma elite mais secularizada, que queria passar sua narrativa para a sociedade britânica. Então isso foi importante, né? Os deístas eram muito influentes e outros movimentos. E também a ciência estava surgindo naquela época como profissão. Isso é um ponto do Peter Harrison, né? O Thomas Huxley foi o chamado Bulldog de Darwin, o grande defensor, né, da teoria darwiniana. Ele, além de ter seu pé atrás ali com a religião, ele estava defendendo que a academia, que os religiosos ingleses tirassem a mão da academia e entregassem o trabalho acadêmico para especialistas. Isso estava surgindo na época. Pra você ter uma ideia, Bibo, a palavra cientista ainda não existia. Quem cunhou essa palavra foi Thomas Huxley. Eita! Então, em termos sociológicos, a gente pode dizer que o campo científico ele estava se diferenciando e se formalizando naquela época. Então, nesse contexto, qualquer narrativa de uma guerra de religião com ciência seria útil
do ponto de vista da formação desse campo social. E começaram a surgir livros que aumentavam os problemas da relação de religião com ciência, inventavam histórias, né? E dois autores importantes foi o John William Draper e eu esqueço o nome do outro homem lá, Roberto, talvez você me ajude aí. Enfim, esses autores influenciaram muito nesse momento, criando uma narrativa. Mais recentemente, a historiografia da religião e ciência retomou essa discussão e descobriu que muita coisa foi inventada sobre o eterno conflito de religião e ciência. Agora, esse conflito começou ali, esse discurso, né, de separar a religião e ciência, e eu abro um parênteses aqui, Bibi, pensa assim, para que vai surgir um movimento para separar clérigos e a igreja da ciência no século XIX se antes não tivesse junto? Né? Se você tem uma batalha para separar que estava junto, né? Agora, quando é que a Revolução Científica começa? No século XVII. E ela começa junto. Quer dizer, se a religião impedisse a ciência de florescer, como que a Revolução Científica teria acontecido com a igreja junto com os cientistas para separar só no século XIX? Entendeu? Então é claro que a religião não atrapalha sempre. O processo histórico mostra isso. Agora, depois teve no século XX já o movimento chamado, né, dos fundamentos, né, do fundamentalismo dos Estados Unidos, que aí acabou agudizando ainda mais essa narrativa do conflito. E aí ficou, né, enfim, os evangélicos compraram essa briga, porque tinha elementos morais dos Estados Unidos, aí boa parte do evangelicismo brasileiro é influenciado pelo evangelicismo americano, né? Então esse conflito americano foi exportado para o Brasil, e então assim, juntou a fome com a vontade de comer, uma carência vitamínica teológica e filosófica que a gente já tinha. Carência vitamínica, excelente isso, hein? Tinha uma carência excelente. Aí juntou isso com essa contingência histórica que foi a narrativa instrumental de uma guerra de religião e ciência, os crentes cortaram a conexão. E é trágico isso, mas a gente tem que reparar esse negócio agora. É meio longa a história, né? Desculpa aí ter demorado, mas... Não, isso porque, na verdade, só deu um panorama, né? Porque por isso, galera, fique atento aí, quando tem evento da BC2 na sua cidade, você tem que ir, mano. Daí você encosta num Guilherme, você encosta num Roberto, num Marcelinho, num Gustavo Assi, em algum convidado. Aí você aluga eles ali, você leva pra jantar, pra comer no melhor restaurante da cidade. Tá bom. Aí você, entendeu? Aí sim, né? Num Coco Bambu, que é o tradicional nosso aí e tal. Então assim, porque, cara, só arranhou aqui. Mas olha só, gente, se você voltar podcasts antigos da BC2, o Guilherme já contou um pouco dessa história com outros detalhes que ele não falou aqui, tá? Essa ideia dos dois livros, esse conflito de ideologias e tal, essa separação, já figurou aqui em alguns podcasts da BC2. Eu recomendo você ouvir todos, porque são todos muito bons. Mas, Roberto, você ia dar os seus 2 centavos aí dessa discussão. Assim, e vocês não fogem da minha pergunta, hein, que eu quero ver esse negócio de Gênesis aí. Vocês não ficam contando um monte de história aí pra não chegar no negócio onde eu quero aqui. O Guilherme estava querendo lembrar do Andrew Dixon White, né, Guilherme? Exatamente, obrigado, Roberto. Ah, mas o nome desse aí é difícil também, né? Poxa. Então, mas tem toda uma história bem assentada sobre isso nessa altura, né? E, cara, eu queria fazer um merchanzinho aqui. Eu não sei se você já teve chance, Bibo, de anunciar isso, mas tem um lançamento nosso de um livro e que vai estar acontecendo. Quer dizer assim, o livro, na verdade, foi lançado já, mas a venda dele começa segunda-feira. É o mais novo lançamento aqui do Alistair McGrath, que é um clássico, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Tá sabendo disso já ou não? Já, inclusive é aquela coleção que vocês estão fazendo em parceria com a Thomas Nelson, procede? Isso mesmo. Então nós estamos lançando esse livro, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, que é a 3ª edição desse livro, na qual o Alistair McGrath praticamente tudo aquilo que, digamos assim, é essencial para você compreender o debate entre ciência e religião, do ponto de vista histórico, filosófico, científico mesmo, e as questões teológicas envolvidas, tudo isso está lá nesse livro. Muito bom, olha aí. Eu posso recomendar bastante, porque fui eu que traduzi o livro. Ah, olha aí. Então prestei atenção nessas coisas todas, não é? E, gente, esse livro é fantástico, porque essa discussão que o Guilherme tocou agora há pouco, citando essa necessidade
de separação, digamos assim, da classe científica profissional que estava se estabelecendo ali naquele período vitoriano, não é? Daqueles que eram cientistas e clérigos ao mesmo tempo e tal. O Alistair McGrath, ele traça esse panorama com detalhes e dá detalhes a respeito de como isso aconteceu, não é? Então, esse tema, esse assunto e outros mais, vocês não podem perder. Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, de Alistair McGrath. Olha aí, da Thomas Nelson Brasil. O link está aqui na descrição deste BTcast. Lembrando que sempre for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Então vamos parar com esse assunto aí, porque tá lá no livro do McGrath, beleza? Eu quero saber o seguinte, e aí? Vamos para a segunda pergunta que eu fiz lá então. Meus amigos, me ajudem aqui. Como é que a gente, partindo do pressuposto, já ficou claro aqui que um cristão piedoso pode aceitar, aderir à teoria da evolução como uma teoria para explicar a origem biológica da vida e tudo mais. Falei certinho? Falei correto aqui? Não. Posso corrigir? Mas deve, mas meu irmão, você deve corrigir. Você não pode deixar eu falando as coisas erradas aqui no podcast. Não, vamos te ajudar. Me ajudem e ajudem a audiência. Vai lá. Gente, presta atenção. A teoria da evolução não tem a ver com a origem da vida, a rigor. A rigor, teoria da evolução, se você pensar, inclusive, né, naquilo que a gente tem de mais avançado hoje e aceito pelo mainstream, que é o chamado neodarwinismo, né, que junta aí a teoria clássica com todos os avanços da genética e tal, não trata de origem da vida. Não é? Presume a existência de organismos vivos e aí estabelece um mecanismo pelo qual eles teriam, digamos, sofrido transformações, mudanças ao longo do tempo. Então, a teoria da evolução fala como organismos pré-existentes vão se transformando ao longo do tempo. A rigor, não trata da origem da vida. Mas é claro, assim, é bom a gente separar isso, porque é o seguinte, existe tentativas evolutivas ou evolucionárias para tentar explicar a origem da vida. Existem, não é? Mas não é para confundir essas tentativas para tentar descrever a origem da vida do ponto de vista evolutivo com a teoria da evolução, o neodarwinismo, tá certo? O neodarwinismo não trata de origem da vida. Entendi. Legal. Mas e aí? Então um cristão piedoso pode aderir a essa compreensão de mundo, né, a partir da ciência, mas como é que ele lida com o texto sagrado, né, da Bíblia? Tá, deixa eu dizer uma coisa para você. O Guilherme vai falar daqui a pouco do texto sagrado, como é que você lida com o texto sagrado, mas eu parei aí no seu verbo aí, aderir, não é? Olha aí, eita, eu só tô dando bola fora hoje, é isso mesmo, produção? Porque eu, por exemplo, não sou um adepto. Então, veja, a gente sempre fez questão, digamos, de realçar o fato de que a ABC2, né? A ABC2 não é uma organização evolucionista teísta, como alguns às vezes ficam querendo pregar um rótulo na gente, entendeu? É muito evidente, entendeu? É só a pessoa ir lá no site da ABC2 e olhar tantos assuntos que são tratados, né? E vai ver que não é isso. Quer dizer, a ABC2 não tem uma agenda nesse sentido. Então, precisa compreender o seguinte, existem organizações que têm. Então, se você pegar, por exemplo, o pessoal do Discovery, eles têm uma agenda, que é o quê? Defender design inteligente. Beleza. Você pega o pessoal da Biologos, eles têm uma agenda, que é o quê? Defender o criacionismo evolutivo. Beleza. Não estamos aqui criticando quem tem essa agenda. Não é? Acho que isso é uma possibilidade. Não é? Agora, queremos deixar claro o seguinte, a ABC2 não tem essa agenda, não é a nossa agenda. Eu particularmente, preciso dizer para você que, independentemente do fato da ABC2, digamos, estatutariamente, né, não ter essa agenda, eu mesmo não sou adepto, não me coloco como adepto de nenhuma das 4 visões. Não é? Quando eu falo de 4 visões, tá surpreso, né, filho? Não sou adepto. Então, assim, quando eu falo das 4 visões, nós estamos pensando, assim, na maneira como, em geral, o pessoal classifica, né, de criacionismo de terra jovem, o criacionismo de terra antiga, ou às vezes chamado de criacionismo progressivo, a criação evolucionária e o design inteligente. Então, eu pessoalmente não me defino como adepto de nenhuma dessas visões. Por quê? Eu não falei há pouco que eu aceito a teoria da evolução como uma possibilidade? Sim, mas ao mesmo tempo eu tenho críticas à teoria da evolução. Acho que ela não é uma teoria completa, não é? Acho que esse aspecto, digamos, que é levantado pelo design inteligente, que eles chamam ali de complexidade irredutível, a gente pode questionar esse aspecto, mas que o problema da complexidade
é um problema real e que desafia as explicações científicas, isso é verdadeiro, não há como esconder isso. E existem outros aspectos importantes também, para os quais não existe uma explicação definida. Por exemplo, uma coisa extremamente interessante, olha só o que eu vou dizer para você. Muito en passant, você mencionou essa ideia de que a evolução aconteceria por acaso. Né? A evolução acontece, enfim, de uma maneira meio randômica, caótica e tal. Né? Cara, isso não é assim, sabe? Isso precisaria parar e pensar um pouco a respeito disso. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção agora é o seguinte: tem um biólogo de Cambridge, me ajuda com o nome dele, agora é a sua vez, Guilherme, de me ajudar. Gente, mas não precisa se preocupar com o nome, a galera também nem vai lembrar depois, só fala que é biólogo de Cambridge e tá tudo certo. É importante porque ele é cristão. Opa! Né? E ele acabou descobrindo aí, achei aqui o nome dele, estou procurando, é o Simon Conway Morris. Exato, convergência. Isso, a ideia de convergência evolucionária. Olha só, ele criou um debate importante com o Stephen Gould, que era um outro papa aí, né, do campo da biologia. O Stephen Jay Gould, defendia a ideia de que, digamos o seguinte, se você voltar para trás o processo evolutivo e começar tudo de novo, como se fosse um filme daqueles que você rebobinava, né? Antigamente tinha que rebobinar, né? Se você voltasse lá para trás e passasse de novo o filme da evolução, então as formas vivas que iriam aparecer poderiam ser completamente outras, totalmente diferentes daquelas que existem hoje. Essa era a posição que ele defendia, não é? Aí o Simon Conway Morris vem e diz, não, se você voltar para trás e depois fizer o filme da evolução passar tudo de novo, ele vai convergir mais ou menos para as mesmas formas. Eita! Né? Isso estaria por trás daquilo que é a chamada aí convergência evolucionária, porque, mas isso aí, quer dizer, segundo estudos que ele próprio é uma das autoridades, mostra que a evolução ela não é fortuita, não é acidental, e as soluções que são encontradas nesse processo são soluções convergentes. Então, ao ponto de dizer, se veja, Simon Conway Morris vai dizer que a evolução é notavelmente previsível, olha só. E nós não estamos falando, digamos assim, de um palpiteiro, tá certo? Ele é um dos papas aí da área, professor em Cambridge, não é? Então, acho que esse é um ponto que merece destaque. O papel que o acaso faria aí não é aquilo que a gente imagina, tá certo? Agora, vem cá, por que é que eu falei que eu não sou adepto de nenhuma das 4 visões, não é? Porque, em geral, quando você assume um tipo de visão dessas aí, quando você adere, e aí para usar, né, por que eu fiz referência àquela frase lá do futebol, né, que você pode gostar de futebol, mas você não precisa vestir a camisa, por que eu não visto nenhuma dessas camisas aí? É porque a evolução não descreve aspectos importantes da existência. Por exemplo, o fato marcante, né, e fantástico, que permite que nós estejamos aqui conversando, que é o fato que nós temos uma mente. Nós temos uma mente, nós temos consciência. Então, essa visão que certos adeptos aí, de uma visão de um certo evolucionismo, de que o fenômeno mente, não é? É um fenômeno emergente quando você atinge um certo nível de complexidade no sistema nervoso, dos organismos vivos e tal, eu não compro isso de jeito nenhum, entendeu? Então, nesse sentido, eu acabo aderindo à visão, e eu acabo brincando um pouco com o meu ateu favorito, que é Thomas Nagel, filósofo da mente da Universidade de Nova York. Nessa altura ele deve ser um desses professores honorários já, porque ele já deve ter uma certa idade, não é? Mas ele acabou atacando essa ideia materialista do neodarwinismo de que a evolução explica tudo, porque na verdade o fenômeno mente não descreve. E aí ele levanta a questão da necessidade do que ele chama de leis teleológicas e tal, não é? Eu pessoalmente creio que existe muito para se conhecer, para ser descoberto ainda, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, mais completa, entendeu? Ô Roberto, o livro que ele lançou, o título é Mind and Cosmos, não é isso? Isso mesmo. Nagel.
Nagel. Mind and Cosmos. Então, ele também admite que o questionamento levantado pelo design inteligente, mesmo discordando da resposta, que o questionamento tem sua razão de ser, não é isso? Sim, foi. De fato é isso. Aliás, assim, ele foi particularmente criticado quando saiu esse livro, porque ele fazia algumas menções elogiosas ao design inteligente, justamente por essas críticas, né, que partem desse campo, não é? Embora ele muito claramente estabeleça que ele não concorda com as teses do design inteligente, né? Mas, então eu penso isso, viu, Bibo? Eu acho que, olha, pessoalmente, não é? Eu vejo pontos importantes em todas as 4 visões, né? Mas também falhas, né? E é por causa disso que eu entendo que acho que a função do cristão, e realçando aí as palavras do Guilherme, essa necessidade que a gente tem de tentar compreender a realidade, nos aproximarmos desse problema, não é? Então isso faz com que a gente pegue, por exemplo, um livro desses aí, como esse, A Origem, procure entender essas argumentações todas, não é? Mas ao mesmo tempo a gente pode ficar muito tranquilo que a gente não é obrigado, sabe, a vestir a camisa de uma delas e sair batalhando, guerreando com os outros aí, não. Eu, pessoalmente, me sinto muito à vontade em apreciar o que elas têm para oferecer, continuar muito atento. E, olha, eu vejo o seguinte, grandes avanços estão acontecendo, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da interpretação bíblico-teológica e tal. Isso, muita coisa está acontecendo, sabe? Eu acho que em mais alguns anos aí a gente vai ter algumas síntese bem legais acontecendo. Legal, mas como a gente não pode esperar também tantos anos assim, alguma coisa a gente entrega nesse podcast aqui, hein, Guilherme? E aí? Então, o Roberto colocou aí a opinião dele. Eu tenho uma opinião talvez um pouco mais, nesse sentido, mais definida, né? Tu veste uma camisa e tal, pá, tu curte assim Então, eu acho o seguinte, eu concordo com uma tipologia que o Roberto colocou no início, que eu achei importante mencionar. E há anos atrás, quando a gente lançou o teste da fé e o pessoal do design inteligente questionou, eu postei sobre isso, mas muitos anos mesmo. É o seguinte, uma coisa é a narrativa histórica evolutiva, né? A ideia de que existe tempo profundo, o pessoal chama de deep time, né? Que a Terra tem bilhões de anos, que o processo, que houve algum processo progressivo e de formação da vida. Então, uma coisa é a narrativa da evolução nesse sentido, né? Uma outra coisa é a teoria sobre qual o mecanismo para produzir a diversidade biológica que a gente tem no nosso planeta, que é uma outra coisa, né? Então, aí nós temos uma teoria específica, né? Que o enunciado de Darwin é evolução com modificação por meio de seleção natural. Então, esse é um mecanismo clássico, isso foi expandido com a genética moderna, gerou o modelo neodarwiniano, que hoje está em crise, né? O Roberto já mencionou aí, em Bibo. O modelo neodarwiniano está em crise porque ele não dá conta de explicar mesmo, aí por isso que tem o design inteligente, mas tem outras teorias em formação. E aí existe uma teoria aí em formação chamada síntese estendida, né? Isso, síntese estendida. Que, inclusive, em alguns casos, o pessoal quer botar a teleologia de volta, que é a ideia de que teria um propósito, né? Ou uma finalidade no processo evolutivo, coisa que os biólogos mais antigos não queriam nem ouvir falar, nem morto, né? Mas está voltando. Então, não é tão simples assim também, enfim, descartar essa discussão. Mas a terceira classificação é a evolução como uma metafísica universal. Isso é realmente uma coisa distinta, né? Que aí entra no lugar de religião, sabe? Então, assim, eu acho que é importante repetir esse ponto, porque eu acho que é possível um cristão concordar com a história natural evolutiva, mesmo que ele duvide do mecanismo evolutivo atual. Ele pode concordar com a teoria da evolução darwiniana, que aí é o mecanismo para explicar como que a evolução aconteceu, mas não dá para ele concordar com a metafísica evolutiva, que é uma ideia sobre um universo sem propósito, em que a combinação de acaso com leis naturais produziria a vida e não teria mais nada além disso, né? Então, você entendeu o meu ponto? Dá para um cristão concordar com o primeiro, dá para um cristão concordar com o segundo, mas não dá com o terceiro. Tá, e como é que a gente liga? Aí a gente tem que ir para uma leitura de Gênesis aqui, porque parece que na leitura de Gênesis não tem espaço para um processo, né, evolutivo, um processo. Parece que Deus foi lá e criou.
Entende? Então como é que a gente lida com esse texto bíblico? E claro, se desse tempo seria muito bom. Não, acho que sobre a questão do pecado, aguarde janeiro ou fevereiro. A gente vai falar especificamente sobre teoria da evolução e queda. Aí a gente vai ter específico. Mas basicamente sobre Imago Dei, por exemplo, né? Vamos deixar o pecado de lado? Vamos ficar em Gênesis 1 só. Depois a gente chega em Gênesis 3. Mas e aí, mano? Então, tem muita coisa em jogo aí. Tem a questão da interpretação, da questão mais ampla de Bíblia e ciência, de modo geral, e existem questões teológicas específicas, como você mencionou aí, queda, Imago Dei e tal. Mas assim, primeiro você falou, não tem espaço em Gênesis para um processo evolutivo. Deus foi lá e criou. Na verdade, antes de eu chegar no meu ponto crucial, eu queria disputar isso, porque por que Deus criou em uma semana? Por que Deus não estalou os dedos e apareceu tudo de uma vez? Por que tinha que ser uma semana, que é exatamente a duração da nossa semana? E por que Deus descansou no último dia e ali estabeleceu um padrão para os nossos ritmos? Então, Deus usou um processo. Eu nem acho que significam 7 dias literais, né? Isso é uma ampla discussão aí. Mas o que eu queria dizer é que, de um jeito ou de outro, a Bíblia já deixa claro que Deus usou um processo, uma ordem para criar. Existe uma ordem nos atos criativos de Deus e essa ordem tem alguma razão e ela do ponto de vista estritamente assim, teórico, ou lógico, ela é desnecessária. Deus não precisava ter usado podia ter feito em 40 dias ou em 3. Por que isso? Então não faz sentido usar isso como argumento para dizer assim, não, Deus não pode ter usado um processo. Algum processo ele usou, teoricamente pode não ser evolução, mas que teve um processo, teve, você concorda? Sim. Então isso não é o problema do processo. Outra coisa que eu queria disputar é a ideia de que se Deus usar um processo, então ele não fez tudo perfeito de uma vez. Porque é o seguinte, Deus criou o homem, e aí depois que ele criou o homem, lá em Gênesis 2, fala assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Olha, por que Deus não fez logo a adjutora? Tava ruim antes? Tava ruim? Tava ruim, por que ele não fez de uma vez? Ele não estalou os dedos, né? A ideia, né? Se Deus faz, ele já faz tudo pronto. Gente, você tem uma coisa que a Bíblia ensina, é que Deus não faz tudo pronto. Não tem isso em lugar nenhum na Bíblia, de Deus simplesmente fazer tudo pronto. Então, assim, eu acho que essa resistência à ideia de processo é mais um cacuete que a gente adquiriu contra um exagero que tem do outro lado do mundo secular, que é de negar que exista uma ordem divina para as coisas. Tudo é consciência histórica, tudo é relativo, tudo é um processo que não está acabando, nada é exatamente correto, é uma coisa heraclitiana, né? Então, como reação alérgica a isso, a gente foi para um outro lado que é assim, não, se Deus está fazendo, não tem processo. Não faz nenhum sentido, na minha opinião, nenhum sentido, para começar. Olha aí. Então é o seguinte, Deus faz coisas de uma vez, faz coisas com processo, o fato dele usar processo não significa que não tem uma ordem, e não tem um propósito. Então, eu acho que de cara a gente devia distinguir isso já, sabe? Boa, muito bom. Então, agora sobre interpretação bíblica que você colocou aí. Aí sim, aqui eu acho que a gente tem um ponto crucial, Bibo, porque uma coisa que separa dentro do evangelicismo aí os criacionistas científicos, né, das outras posições, é a ideia de que a Bíblia seria um livro que revela coisas sobre a ciência, ou sobre, melhor dizendo, sobre a ordem natural, né, sobre como a natureza funciona. E eu tô com um grupo que acha que não. Eu acho que a Bíblia não é uma revelação sobre como a natureza funciona, mas uma revelação sobre como Deus se relaciona com a natureza. E até mesmo o jeito que a Bíblia descreve como Deus se relaciona com a natureza não é científica, né? Então você pega, para dar um exemplo ali, né? Paulo usa a imagem do oleiro e do barro, né, que aparece no Antigo Testamento também, para falar de Deus criando e dando um destino aos homens, né? Lá em Romanos 9. Então Deus, o oleiro tem poder sobre o barro, né? E então, esse tipo de imagem, pensa nisso, né? Será que a gente deve ver isso literalmente? É uma metáfora. Mas o fato de ser uma metáfora não significa que Deus não fez a gente, é só um jeito de falar. Então, eu acho que a Bíblia fala factualmente sobre a relação de Deus conosco, mas não fala cientificamente sobre como a natureza funciona, você entende? Não é a preocupação dela, né? Não é um livro de geologia, biologia... Enfim. Exatamente. Aí alguém pode pensar assim, mas isso é por causa da ciência moderna que o pessoal fala isso, né? Então, se você pegar John Walton, que é um autor que a gente recomenda, né? Até publicou aí
Mundo Perdido de Adão e Eva, na nossa série, ele vai falar assim... Tem o Mundo Perdido do Dilúvio também. Tem o Mundo Perdido do Dilúvio. Que, aliás, eu vou falar pra Thomas Nelson mudar a capinha e fazer a capinha conforme essa nova coleção aí, ó. Seria uma boa. Olha aí. Veja só, ele fala assim... temos por muito tempo reconhecido que a Bíblia não é um compêndio científico, ou seja, a intenção de Deus não é nos ensinar a ciência nem revelá-la. Ela revela de fato sua obra no mundo, mas ele não revela como o mundo funciona. Às vezes o pessoal fica insistindo nisso, mas tem aqui uma prova de um processo físico na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia antecipou a bomba atômica, porque lá em Pedro fala que os elementos ardentes se desfarão, né, no último dia. Mas se a Bíblia tivesse ciência, vamos pensar comigo, por que todas as grandes descobertas científicas aconteceram através de observação da natureza, ou experimentação, ou modelos teóricos usando matemática, e não lendo a Bíblia? É sempre assim, primeiro a ciência vai lá e descobre os negócios, aí depois alguém abre a Bíblia e fala, olha, a Bíblia já previa a ciência. Por que então a pessoa não abre a Bíblia e não resolve algum problema científico só lendo na Bíblia? Eu vou dizer por que nunca aconteceu isso. Porque a Bíblia não foi escrita para isso. Gente, se eu permite chega a ser uma piada, né? Mas aqui em Santa Catarina rodou um pregador que se dizia cientista da NASA. Tá? E na época não tinha internet, então, e o cara falava muito bem, sabia falar alemão, então ele tinha assim, ele enganava muito bem, sabe? Tanto que ele pregou por 1 ou 2 anos aqui, constantemente na cidade de Joinville, se dizendo cientista da NASA. E diz ele, pra pegar aí o gancho do que o Guilherme falou, que ele elaborou um óleo para uma máquina de perfuração da NASA, que essa máquina esquentava demais, não tinha óleo que dava conta de, sabe, daquela fricção ali da máquina de que cavava não sei aonde. Cara, ele disse que Deus um dia revelou pra ele o óleo, que ele pegou um dos óleos lá de Êxodo, uma receita lá de Êxodo, e ele desenvolveu esse óleo que foi uma revolução na NASA a partir da Bíblia. Então eu acho que tu tá errado aí, Guilherme, só pra dizer, né? Tá bom. Eu também conheci um cara que era um professor de matemática que calculou a velocidade do Espírito Santo no vácuo. Ele escreveu um livro para defender isso. Nossa. E sabe o que ele descobriu? Que o Espírito Santo é um pouco mais lento do que a luz. Nossa, parabéns. Não sei se é porque o Logos chega primeiro, né? Olha aí. A luz do mundo. Caraca. Sei lá de onde ele tirou isso. Ele calculou a velocidade do Espírito Santo no vácuo. Suponho que na água seja mais lento, né? Hein, Roberto? Pode ser, ele parava sobre as águas, né? Olha aí. Ô, gente, mas enfim, porque a gente fica zoando isso, mas na verdade é triste, né? Quando o crente começa a fazer pseudociência e distorcer a teologia, por um lado, que aí desautoriza a Bíblia e desautoriza a ciência também, né? Fica ruim. Mas, Bibo, eu queria só mencionar que isso que o John Walton, por exemplo, que é um professor do Eton, era, né? Na época, não sei se ainda é, mas o teólogo evangélico aí que crê na inerrância e tudo mais, isso que ele falou, o Agostinho já pensava isso. Olha aí, né? Agora quero ver. Refutar John Walton, tudo bem. Agora o queridinho eu quero ver, hein? Então, aí alguém pode pensar que isso que o Walton fala isso porque tem os problemas de como relacionar a teoria evolutiva com a Bíblia, mas na verdade não é isso, né? Então, o Agostinho, por exemplo, ele vai discutir, a gente está o quê? Lá entre 400 e 415 depois de Cristo, tinha um debate na época sobre a forma do céu, sabe? Se ele era se ele era côncavo, né? Ou se era um plano inclinado. Era a discussão científica da época lá, não é nenhum dos dois, né? Mas tinha essa dúvida, se era um disco, se era uma tampa em cima do mundo. Mas aí ele fala o seguinte, como se trata da confiança que merecem as escrituras, pela razão já dita várias vezes, isso é, por medo de que se alguém que não compreende os livros santos topa com essas matérias em nossas divinas escrituras, ou ouve citar delas alguma coisa que parece contradizer as razões que ele descobriu, ou seja, a ciência, né, da época, não queira dar fé quanto ao mais às suas úteis recomendações, as suas narrativas e a seus discursos. Quer dizer, a pessoa começar a duvidar da Bíblia porque, supostamente, o que ele sabe da natureza não encaixa com a Bíblia. Então ele diz o seguinte: relembrarei em 2 palavras a respeito da figura do céu que nossos autores sagrados tinham sobre esse ponto noções conforme a verdade, mas que o Espírito Santo de Deus, que falava por eles, não quis ensinar aos homens tais coisas que não deviam ser de nenhuma utilidade para a salvação. Quer dizer, em outras palavras, ele está falando o seguinte: o sujeito vai ler a Bíblia e ele fica, nossa, será que a Bíblia ensina aquela teoria que eu descobri que é errada? E aí o Agostinho bate em quem? Que tem uns irmãos que pegam essas teorias e querem
amarrar a Bíblia com uma teoria que está sendo discutida ali, ninguém sabe se é verdadeira. E aí Agostinho está dizendo, não faça isso, porque o Espírito Santo não inspirou a Bíblia para isso, e isso vai queimar o filme da Bíblia. Então, onde que ele fala isso? No comentário literal de Gênesis, né, que inclusive a Paulo lançou em português aí, né? Então veja, essa é uma discussão antiga. Vejam que as duas teorias que estavam sendo muito discutidas na época de Agostinho, nenhuma delas era correta. Tipo assim, com qual que você tem que pendurar a Bíblia? Com nenhuma. Olha aí, boa demais. Entendeu? Agora, mas qual que é a questão? É que a Bíblia não foi escrita para isso. Não tem modelo científico, cosmológico, químico, atômico, biológico da Bíblia. Não tem. Não existe isso lá. O que a Bíblia está falando é o propósito de Deus em cada gesto criativo. E os gestos criativos são escritos de um modo, aí isso é um ponto que Agostinho fala, que Jerônimo falava, que Tomás de Aquino falava, que Galileu Galilei, grande, né, um dos pais da ciência moderna, ele falou isso. E o próprio Calvino dizia que Deus se acomodou ao leitor da época com uma linguagem que ele compreenderia. Se usasse linguagem científica, ninguém ia entender nada. Claro. Então, usou uma linguagem comum para falar as verdades da relação de Deus com a criação, com os homens, e para revelar seus atos criativos, seus atos redentivos. Então, assim, eu acho que essa linha é a ortodoxia. É assim que a Igreja Católica sempre leu, a Igreja Antiga lia. É assim que essa ideia da acomodação logo no início da Reforma Protestante foi colocado, principalmente por Calvino. Os fundadores da Royal Society, a primeira grande sociedade científica moderna, a maioria eram cristãos, calvinistas, puritanos, e eles faziam essa distinção. Eles não buscavam teoria científica pronta na Bíblia, e é por isso que nasceu a ciência moderna. E esse negócio de tentar fazer esse procedimento, ele começa com o criacionismo científico moderno, que nasce no adventismo. Nem é a tradição protestante isso. Olha aí. Claro? Não é o jeito clássico, católico, protestante de relacionar a Bíblia com a natureza. Né? Então, eu acho que isso é um princípio importante, hermenêutico. A gente tem que ler na Bíblia o que tem a ver com o seu propósito. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas ela não é infinita. Ela não é Deus. A Bíblia é um livro. E um livro não fala de tudo. O livro fala do assunto do livro. A Bíblia fala de forma divina e inerrante sobre o assunto dela. Mas ela não foi escrita para falar de tudo, né? Acho que é isso que é difícil o pessoal distinguir, né? Qual é o livro, então, que vai dizer pra gente como que a ordem criada funciona? É a natureza. É o outro livro de Deus. Olha aí. Os dois livros de Deus. Você não está abrindo mão das palavras de Deus. Lá em Salmo 19 diz que a criação fala, só que ele fala sem palavras e sem som. Então, é um outro livro. Roberto, sua palavra final. Olha, gente, sobre a questão da Imago Dei, tá, beleza. Então, aceitando aqui a teoria da evolução, para ter todo um processo, ser humano, homo sapiens e tal. Como é que fica Imago Dei? Como é que fica pecado? Aguarde ano que vem. Ó, ano que vem a BC2 volta aqui em bibotalk.com e a gente vai tocar, a gente não vai fugir, tá bom? A gente vai tentar explicar, a gente vai mostrar para vocês como adeptos da teoria da evolução lidam com essas passagens bíblicas especificamente. Tá convidado, tá, Guilherme? Tá convidado. Já vou falar pro Marcelinho pra trazer você aí, porque eu quero saber um pouco mais sobre isso. Mas deixa pro ano que vem. Eu acho que hoje a gente fez aí uma boa introdução nesse diálogo. Enfim, Roberto, a sua palavra final. Eu entendi, Gui, que essa foi a sua palavra final. Por isso já tô passando pro Roberto. Mas se você quiser mais uma palavra final, parte 2, você emenda depois o Roberto aí. Vamos lá. Eu acho muito legal, espero que esse programa tenha sido um programa bastante esclarecedor aí para todos os ouvintes, né? E acho que essa discussão é uma discussão importante, né? Agora, eu gostaria de lembrar um ponto, né? Porque quando a gente está fazendo essas discussões todas, nós estamos tratando as questões das origens do ponto de vista temporal e tentando entender o como, o porquê, coisas assim. Agora, me parece, no final das contas, que quando a Bíblia trata Deus como Deus Criador, ele não quer se referir tão somente, não que isso seja pouco, não é? Mas à origem temporal das coisas. No final das contas, tem aquilo que o pessoal chama de origem ontológica das coisas, que é a existência em si. Então, a gente, quando pensa na criação e pensa no Deus Criador, eu creio que nós não podemos perder nunca de vista que Deus é a origem de
todas as coisas existentes, que tudo depende de Deus a cada momento de sua existência, e que sem Deus nada poderia existir. Acho que esse é um ponto fundamental, e acho que muitas vezes no nosso olhar para a natureza, para o derredor, não é? A gente, por uma questão de hábito e habituação, a gente acaba se acomodando também à existência da natureza, e a gente perde aquela capacidade que a gente tinha quando era criancinha lá, entendeu? E que de repente se olha e se espanta com o mundo, se espanta com a existência, não é? Com o fato de nós existirmos, das coisas existirem, de nós estarmos aqui, não é? E perde assim essa capacidade de apreciar o milagre que é simplesmente existir. Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente não deve perder assim de perspectiva nunca. Que Deus é a sustentação, é a origem e a sustentação de todas as coisas, em todo momento, em todo tempo. É isso. Uau, muito bom. E aí, Gui, quer uma palavra final, segunda parte? Então, eu acho que eu colocaria minha opinião, como eu mencionei, de forma mais aguda, talvez que o Roberto. Eu penso que a narrativa evolutiva e a ideia de tempo profundo e tudo mais é plausível, eu aceito. Também acho que é compatível, em parte, o modelo darwiniano, até porque a ideia de certa conflitividade e cooperação na natureza, até para entender um sistema ecológico, hoje a gente usa isso, né? É parte da realidade. Então, eu também acho que ela é incompleta, mas parcialmente válida. Então, eu me descrevo, às vezes, como criacionista evolutivo, né? É uma expressão que o Alistair McGrath usa. E eu acho que ela faz sentido, né? Agora, eu concordo com o Roberto nesse ponto. Eu sempre coloquei essa carta na mesa, nunca escondi essa minha posição, mas realmente a BC2 não tem que concordar com a gente nisso aí não, ou comigo, né? Não é necessário. Então a gente tem irmãos na associação que prezam mais a ideia de design inteligente do que eu. Isso é tranquilo, eu não fico implicando com ninguém, a gente tem opiniões, né? Também tem pessoas que rejeitam o mecanismo evolutivo e só aceitam a longa história, né? A ideia de que a criação começou há muito tempo e não são só 6 a 10 mil anos. Mas enfim, eu tenho minha posição, né? E eu acho que ela é defensável. Eu só queria finalizar mencionando, e aí meio que levantando a bola para a próxima, hein, Bill? Olha aí, manda. Sobre Gênesis, né? Eu me alinho muito com a posição de John Stott. No comentário de Romanos dele, ele fala claramente da opinião dele de que Adão e Eva ali em Gênesis, tudo indica que Adão e Eva eram fazendeiros do Neolítico, entre 10 a 6 mil anos, né? Olha aí. Tudo encaixa com a evidência antropológica, muita coisa encaixa. O fato deles praticarem agricultura, observarem o céu, logo depois deles o pessoal começou a criar gado e construir as cidades, então é esse período mesmo. Agora, se houve, aí é outro ponto, se houve, Deus pode ter criado hominídeos, né, que o Stott chama de pré-adamitas, inspirado no Derek Kidner. Então, pode ter havido pré-adamitas que, na verdade, não seriam seres humanos completos, porque só no momento em que uma relação com Deus é estabelecida e você tem um pacto com Deus, é que surge o que o Stott chama de homo divinus. E essa opinião do John Stott, muitos evangélicos, principalmente no contexto inglês, aceitam. O próprio Dennis Alexander, que fundou o Instituto Faraday, ele trabalha com uma visão nessa linha aí. E eu recomendo aí, quem quiser conhecer a posição do John Stott, aí eu estou usando um argumento de autoridade aqui, né? Pode um evangélico piedoso concordar com isso? Não, pelo menos um bom evangélico concordava. Olha aí. E eu acho que ele está correto. A minha opinião nessa área aí, eu sei que tem outras opiniões aí sendo debatidas, mas eu acompanho a visão do John Stott, de que Deus ou criou diretamente ou escolheu Adão e Eva e soprou neles, e ali um pacto foi feito com a raça humana, e aí surge o homem Imago Dei. Então a imagem divina não é a forma do nosso rosto, a imagem divina vem da relação com Deus e da posição especial que Deus deu pra gente, e foi num momento. Muito bom, nossa, poxa, chega logo janeiro, né, meu? Chega logo fevereiro, sei lá quando é que vai ser esse episódio, porque em dezembro, gente, no BTcast ABC2 de dezembro, nós teremos uma resenha crítica do livro Sapiens. Se liga, legal, em dezembro teremos uma resenha crítica do livro Sapiens, e a gente vai tocar um pouco nesses temas também aí, porque
porque o Harari também fala sobre isso. Mas quero agradecer Roberto, quero agradecer a Guilherme. Deixa eu perguntar uma coisa, Bibo. Vem cá, na maneira como você apresenta aí o podcast, existe a possibilidade de você colocar link aí para textos que estão na internet? Claro, Roberto. Só tu me dizer, me manda esse link, que ele vai estar aqui na descrição deste BTcast. É porque assim, esse assunto a respeito de evolução, acaso e tal, eu acabei de ver um artigo fresquíssimo do Dennis Alexander, tratando dessa questão da evolução, se há um processo probabilístico que envolve o acaso, não, como é que é isso, né? É um artigo que saiu agora, não é? E tá em inglês ainda, então? Tá em inglês, né? Mas aí dos seus ouvintes, aqueles que leem inglês, podem se beneficiar bastante, porque ele trata justamente de discutir a origem e o significado dessa expressão, acaso, randomicidade e coisas assim, em diferentes contextos, né? Legal. Pode ser que ajude aí o pessoal. Não, manda o link pra mim, Roberto, que vai estar aqui na descrição deste BTcast. E galera, se você quiser ir um pouco além também, tem o livro da Thomas Nelson, que nós já indicamos aqui, do Alistair McGrath, que é o lançamento aí da Thomas Nelson com a ABC2, mas tem um pouco mais antigo, ainda da coleção com a Ultimato, que é do Dennis Alexander, que trata também um pouco dessa temática, que é criação ou evolução, precisamos escolher, que eu acho que vale a pena você também dar uma conferida, caso você queira ir mais a fundo nessa temática. Muito bom, o link vai estar aqui na descrição deste BTcast também. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui em mais esse BTcast ABC2. Obrigado, bom demais. Muito bom. Roberto, muito obrigado, meu irmão. Obrigadão a você, meu querido. Obrigado pela chance de falar com seus ouvintes. Abraço a todos. Tamo junto. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.